Olá, meus amigos. Muitos celebram a Páscoa como sendo a morte e ressurreição de Cristo. Mas será somente isso? E antes de Jesus morrer, não existia a Páscoa? E antes dele nascer, também não existia a Páscoa? Eu sou Rosane Guimarães, colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa, e é sobre isso que vamos falar hoje. O verdadeiro significado da Páscoa e a sua simbologia. Acredito que todos vocês, ou pelo menos a maioria, tenham assistido o filme Os 10 Mandamentos, ou pelo menos conhecem a história. A Páscoa é uma festa judaica e o significado da palavra Páscoa, em hebraico, Pessa, significa passagem. Ela celebra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Simboliza a passagem da escravidão para a liberdade. Na noite da execução da 10ª praga no Egito, aquela que matou todos os primogênitos, menos os das casas dos hebreus, porque Deus havia ordenado que eles passassem o sangue de um cordeiro nas portas de suas casas. E este relato está no Antigo Testamento, em Êxodos, capítulo 12, versículo 27. Abre aspas. Pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, poupando-os. Fecha aspas. A Páscoa tem diferentes significados e interpretações, dependendo da religião. Os judeus continuam celebrando a Páscoa, mas antigamente eles viajavam todos os anos nessa época para Jerusalém. E o cordeiro era para eles um animal importante, tanto nas festividades da Páscoa quanto nos sacrifícios no templo em Jerusalém. Na Páscoa judaica, eles sacrificavam o cordeiro em memória da libertação do povo hebreu no Egito. Mas um fato interessante é que a família acolhia um cordeiro por uma semana para viver com eles dentro de casa, criando vínculos afetivos e de sentimentos com o animal. As crianças brincavam com o cordeirinho e no entardecer da sexta-feira ele era sacrificado. E isso trazia uma experiência de dor muito grande, com a perda daquele bichinho que já era amado por todos. E aí a gente associa e lembra que Jesus conviveu com os apóstolos durante 3 anos, juntos, todos os dias. Ele ensinava, ele frequentava e comia na casa de Simão Pedro. Eles iam pescar todos juntos, viajavam sempre juntos. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 1 e 2, Jesus disse aos seus discípulos, abre aspas, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Fecha aspas. E então ele se reuniu com todos eles em uma última ceia de despedida. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, relata o que disse João Batista quando avistou Jesus. Abre aspas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fecha aspas. Meus amigos, a morte de Jesus na cruz foi o sacrifício que liberta a humanidade de seus pecados, comparando o Cordeiro do Antigo Testamento, que simbolicamente libertou o povo hebreu da escravidão no Egito, com o Cordeiro imolado no Novo Testamento, que é Jesus. A redenção dos pecados e a aliança entre Deus e o povo judeu. E a partir dali, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, não fazia mais sentido sacrificar animais para expiação dos pecados. O Espiritismo, apesar de seguir o Evangelho de Jesus, não comemora a festividade da Páscoa.
A ressurreição do Cristo é compreendida como um fenômeno espiritual, uma manifestação do Espírito em corpo fluídico. E isso é explicado mais a fundo por Kardec no livro A Gênese, capítulo 15, itens 64 a 67. E esse fenômeno significa para nós espíritas a vitória da vida sobre a morte, a crença e o conhecimento consolador da imortalidade da alma, um momento de profunda reflexão para a renovação de sentimentos e transformação íntima e moral do espírito. No livro Pão Nosso, capítulo 176, psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel traz em um parágrafo o seguinte, abre aspas, os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. Fecha aspas. A ressurreição espiritual de Jesus nos oferece lições sublimes, uma oportunidade íntima de despertar o espírito para as verdades eternas. Páscoa, religiosidade, inegavelmente tem a ver com sentimentos. Celebrar a Páscoa é celebrar o amor, é celebrar a imortalidade da alma, um convite a desenvolvermos virtudes, a vivenciarmos a dor como instrumento de elevação. Mas, com o passar do tempo, infelizmente, o homem transformou a Páscoa em coelhinhos e ovinhos de chocolate, abalando a grandeza espiritual e religiosa que a Páscoa propõe. Então, meus amigos, eu convido a todos para, enquanto comemos nossos chocolates, refletirmos sobre o verdadeiro sentido que a Páscoa representa e que ela seja vivida em todos os momentos de nossas vidas. Muita paz para todos e uma feliz Páscoa.